Sou Stephanie Blackwood, tenho 29 anos e, há 3 anos, meu pai gritou para eu sair de casa e nunca mais voltar. Com apenas uma mala e $200, eu não tinha para onde ir. Hoje, estou tomando café na sacada da minha mansão de $30 milhões em Malibu, observando o nascer do sol sobre o Oceano Pacífico. A jornada daquela porta até esta sacada não foi fácil, mas mudou tudo. Antes de me aprofundar em como passei de sem-teto a dono de uma casa paradisíaca à beira-mar, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo e clique em curtir e se inscrever para se juntar a mim nessa jornada de transformar dor em poder. Cresci em um bairro de classe média em Denver, Colorado. Nossa casa não tinha nada de especial: 4 quartos, revestimento azul desbotado e um quintal grande o suficiente para um balanço. Mas para meu pai, Frank Blackwood, aquela casa representava o fracasso. Ele sempre sonhou alto, falou alto e culpou os outros quando a realidade não correspondia às suas expectativas. Meu pai trabalhava como gerente de vendas em uma empresa de manufatura. Ele não era ruim no que fazia, mas também não era excepcional. Essa mediocridade o consumia diariamente, transformando-o em uma panela de pressão de ressentimento que acabava explodindo em qualquer pessoa por perto, geralmente em mim. Ele chegava em casa, afrouxava a gravata e imediatamente encontrava algo para criticar. A casa não estava limpa o suficiente. O jantar não estava pronto na hora certa. Minhas notas não eram perfeitas o suficiente. Stephanie, ele dizia, examinando meu boletim com 98% em uma prova de cálculo, o que aconteceu com os outros 2 pontos? Não importava que eu tivesse a nota mais alta da turma. Na casa de Frank Blackwood, excelência era a expectativa mínima. Minha mãe, Grace, era linda daquele jeito tranquilo e discreto. Ela tinha olhos castanhos calorosos que se enrugavam nos cantos quando ela sorria, o que se tornou cada vez mais raro com o passar dos anos. Mamãe tinha sido professora de arte antes de se casar com papai, mas ele a convenceu a parar quando meu irmão Jason nasceu. Uma esposa Blackwood não dá certo, declarou ele, como se estivesse lhe concedendo uma grande honra. Ao longo dos anos, observei o espírito artístico dela se esvair lentamente sob o controle dele. Ela nos amava intensamente, mas silenciosamente. Quando papai se enfurecia, ela esperava até que ele fosse embora furioso e então entrava sorrateiramente em nossos quartos com um toque gentil e sussurros encorajadores. Isso vai passar, dizia ela. Mas nós dois sabíamos que isso nunca passava de verdade. Ela era o amortecedor entre a raiva dele e nós, absorvendo ela mesma o pior. Olhando para trás, percebi que ela estava presa à sua própria maneira, financeiramente dependente e emocionalmente manipulada a acreditar que não conseguiria sobreviver sem ele. Depois, havia meu irmão Jason, 2 anos mais velho e um menino de ouro. Ele jogava futebol americano, tirava notas razoáveis e, o mais importante, idolatrava nosso pai. Ele seguiu o projeto do meu pai sem questionar: diploma em administração, emprego corporativo, casou-se com sua namorada da faculdade, Heather, antes mesmo de eles se descobrirem como indivíduos. Papai se orgulhava de tudo que Jason fazia, enquanto criticava tudo que eu buscava. Descobri os computadores aos 12 anos. Minha avó, Lillian, mãe da minha mãe e a única pessoa que enfrentou meu pai, me deu um laptop reformado de aniversário. Papai ficou furioso, dizendo que era uma distração dos estudos de verdade. Mas a vovó Lillian se manteve firme. A menina tem opinião própria, Frank, disse ela durante um dos tensos impasses na nossa sala de estar. E graças a Deus por isso. Aquele computador se tornou meu refúgio. Enquanto outras crianças da minha idade estavam no shopping ou assistindo TV, eu estava aprendendo a programar. Comecei com HTML simples, criando sites básicos sobre coisas que eu amava: astronomia, romances policiais e até uma página de fãs da minha banda favorita. Depois, passei para JavaScript, Python e, por fim, para o desenvolvimento de aplicativos. A lógica da codificação fazia sentido para mim de uma forma que as emoções humanas muitas vezes não faziam. Havia uma clareza nela. Ou o seu código funcionava ou não. Sem jogos mentais, sem expectativas instáveis. A escola foi fácil para mim. Mantive um GPA de 4,0 sem muito esforço, o que, de alguma forma, fez com que minhas conquistas valessem menos aos olhos do meu pai. Talento natural sem trabalho duro é potencial desperdiçado, ele dizia, completamente alheio às horas que eu passava curvado sobre meu laptop, aprendendo habilidades que eventualmente me renderiam milhões.
Meu aniversário de 16 anos se destaca como particularmente doloroso. Eu tinha acabado de criar meu primeiro aplicativo de verdade, uma ferramenta simples que ajudava a organizar notas de estudo e gerava flashcards automaticamente a partir delas. Não era revolucionário, mas eu o construí do zero, e algumas centenas de alunos do ensino médio já usavam. Eu estava explodindo de orgulho quando mostrei para minha família no jantar. Que legal, querida, disse a mãe, genuinamente impressionada, mesmo sem entender completamente a conquista técnica. Jason olhou para ela por apenas 2 segundos. Legal, eu acho. O pai mal levantou os olhos do corte do bife. É por isso que sua nota em química avançada caiu para A? Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Era uma entrega especial. O troféu regional de futebol americano do Jason tinha chegado. Papai imediatamente se afastou da mesa, esquecendo meu aplicativo enquanto ele se deliciava com o troféu, tirando fotos do Jason segurando-o e ligando para parentes para se gabar. Meu bolo de aniversário ficou intocado até quase meia-noite. Naquela noite, fiz uma promessa silenciosa a mim mesmo, deitado na cama, com as lágrimas secas no travesseiro. Um dia, eu construiria algo tão bem-sucedido que nem mesmo Frank Blackwood conseguiria descartar. Eu provaria meu valor, não apenas para ele, mas para mim mesmo. Trabalhei em empregos de meio período durante o ensino médio, cuidando de crianças, dando aulas particulares de matemática e ciências para crianças mais novas e até mesmo criando sites para pequenas empresas locais. Cada dólar ia para minha conta poupança, meu fundo de emergência, como eu o chamava em particular. Eu sabia que a faculdade seria a minha passagem para fora. E embora meu pai tivesse criado fundos para a faculdade tanto para Jason quanto para mim, eu não queria depender do dinheiro dele. O dinheiro na casa dele sempre vinha com condições. A vovó Lilian faleceu durante meu último ano do ensino médio. Ela me deixou $10.000 com um bilhete que dizia: construa algo maravilhoso, Stephanie. E nunca deixe ninguém cortar suas asas. Meu pai sugeriu que eu investisse em um CDB seguro ou usasse para despesas práticas da faculdade. Em vez disso, guardei o dinheiro intocado em uma conta separada, um capital inicial para meus sonhos futuros que ainda estavam tomando forma. Quando me formei no ensino médio como oradora da turma, eu tinha quase $20.000 guardados, a herança da minha avó e tudo que eu havia conquistado. Eu já estava com um pé fora da porta, pronta para começar o próximo capítulo, longe das expectativas esmagadoras e do amor condicional de Frank Blackwood. O que eu não sabia na época era o quão completamente aquela porta acabaria se fechando atrás de mim. Quando minha carta de aceitação da UCLA chegou, oferecendo uma bolsa substancial para a ciência da computação, senti que finalmente conseguia respirar. Los Angeles ficava a mais de 1.000 milhas de Denver, longe o suficiente para que eu pudesse criar minha própria identidade longe da sombra do meu pai. Meu pai, previsivelmente, ficou decepcionado com a minha escolha. Ciência da computação? Zombou ele, agitando a carta de aceitação como se fosse uma multa de estacionamento. Os Blackwood são líderes empresariais, não suporte técnico. Não quero estudar administração, respondi, reunindo coragem em algum lugar lá no fundo. Quero construir coisas. Seu rosto endureceu naquela conhecida máscara de desaprovação. Você está cometendo um erro, mas é o seu futuro que está arruinando, não o meu. Essas palavras me seguiram até a Califórnia, uma companheira indesejada para o meu recomeço. Apesar da bolsa substancial, a faculdade ainda era cara. Minhas economias ajudavam, mas eu precisava trabalhar durante todo o meu tempo na UCLA para sobreviver. Consegui um emprego no suporte de TD Campus e fazia projetos freelance de web design sempre que podia. A rotina era brutal, aulas o dia todo, trabalho até tarde da noite, depois, estudos e programação de projetos até de madrugada. Minha colega de quarto do primeiro ano, Tara Mitchell, rapidamente se tornou minha melhor amiga. Ela estudava marketing digital e tinha uma personalidade vibrante que equilibrava minha natureza mais analítica. Tara cresceu em São Francisco, filha de pais donos de uma rede de restaurantes de sucesso. Ao contrário de mim, ela tinha apoio familiar inabalável, tanto emocional quanto financeiro. Seu pai disse o que, ela ofegou certa noite, depois que contei para casa um telefonema particularmente desanimador. Isso não é amor duro, Steph. É só ser um babaca. Ouvir outra pessoa criticar o comportamento do meu pai foi estranhamente reconfortante. Em Denver, todos achavam Frank Blackwood um pilar da comunidade,
bem-sucedido, caridoso, envolvido na política local. Ninguém via o que acontecia a portas fechadas. No segundo ano, Tara e eu éramos inseparáveis. Nos mudamos do campus para um apartamento minúsculo com móveis descombinados e encanamento duvidoso, mas era nosso. Certa noite, enquanto tomávamos vinho barato e comíamos comida chinesa para a viagem, tivemos a ideia do nosso primeiro negócio, um aplicativo que ajudasse estudantes universitários a encontrar ofertas de última hora em restaurantes locais. Pense nisso, disse Tara, gesticulando com seus achis. Os restaurantes têm noites sem movimento e comida em excesso. Os alunos estão sempre quebrados e com fome. Nós os conectamos. Economizador de alimentos, sugeri, com o conceito já tomando forma na minha cabeça. Poderíamos usar a geolocalização para mostrar ofertas nas proximidades, e os restaurantes poderiam avisar em tempo real quando precisassem movimentar o estoque. Nos 6 meses seguintes, dedicamos cada minuto livre ao desenvolvimento do Food Saver. Eu cuidava da parte técnica, programando entre as aulas e durante os períodos de menor movimento no trabalho. Tara construiu relacionamentos com donos de restaurantes locais, convencendo-os a experimentar nossa plataforma assim que ela foi lançada. Nos animamos com macarrão instantâneo, cafeína e a crença inebriante de que estávamos construindo algo que importava. No feriado de Ação de Graças do primeiro ano, voei para casa, em Denver, com um protótipo funcional do Food Saver para mostrar à minha família. Pratiquei meu discurso durante todo o voo, imaginando, tolamente, que meu pai finalmente enxergaria meu potencial. O jantar começou bem agradável. Mamãe havia preparado todos os pratos tradicionais, e até Jason parecia de bom humor, contando histórias sobre seu novo emprego em uma empresa de investimentos. Quando a conversa se acalmou, peguei meu celular. Estou trabalhando em algo que gostaria de mostrar a todos vocês, disse eu, abrindo o beta do Food Saver. É um aplicativo que conecta restaurantes com excesso de estoque a consumidores preocupados com o orçamento. Mamãe se inclinou para a frente, interessada. Parece inteligente, querida. Eu os guiei pela interface do usuário, explicando como empresas e clientes se beneficiariam. Jason fez algumas perguntas superficiais sobre o modelo de negócios, e então meu pai pigarreou. Então, é um aplicativo de cupons glorificado, disse ele, sem rodeios. É mais do que isso, comecei a explicar. É sobre reduzir o desperdício de alimentos. Stephanie, ele interrompeu, você sabe quantos aplicativos são lançados todos os dias? Milhares, e a maioria fecha em poucos meses. É exatamente por isso que eu queria você na faculdade de administração. Você não entende a realidade do mercado. Senti meu rosto corar de humilhação. Já inscrevemos 20 restaurantes perto do campus para o projeto piloto. Restaurantes pequenos e falidos, desesperados por qualquer negócio, ele respondeu. Frank, minha mãe interrompeu suavemente, acho que parece promissor. Ele a ignorou. Quando este pequeno projeto inevitavelmente fracassar, talvez você finalmente leve o seu futuro a sério. Não toquei na minha torta de abóbora naquela noite. Na manhã seguinte, mudei de voo e voltei cedo para a Califórnia, jurando não compartilhar meus esforços empreendedores com minha família novamente até que tivesse um sucesso inegável para relatar. De volta a UCLA, mergulhei de cabeça nos estudos com determinação renovada. Um professor da minha disciplina de algoritmos avançados, Dr. Hayden, notou meu trabalho e me convidou para participar de um pequeno grupo de pesquisa que ele liderava. O Dr. Hayden era tudo o que meu pai não era, encorajador, construtivo em suas críticas e genuinamente interessado em ajudar seus alunos a terem sucesso. Você tem um dom, Stephanie, ele me disse depois que apresentei uma solução particularmente inovadora para um desafio de programação complexo. Mas, mais importante, você tem garra. Essa combinação vai te levar longe. Sob sua orientação, prosperei academicamente. Ele também me conectou a uma oportunidade de estágio na Tech Forward, uma startup em ascensão que desenvolve soluções de segurança para clientes corporativos. O estágio não era remunerado, o que significava trabalhar ainda mais horas em meus empregos remunerados, mas a experiência e as conexões foram inestimáveis. Enquanto isso, o Food Saver foi lançado oficialmente, mas teve dificuldades para ganhar força. Apesar dos esforços de marketing da Tara, não conseguimos atingir a massa crítica de usuários necessária para tornar a plataforma viável. Após 4 meses, tomamos a difícil decisão de desativá-la.
Desculpe, disse a Tara na noite em que oficialmente terminamos. Sinto que falhei com a gente. Ela encheu nossas taças de vinho e ergueu a dela em um brinde. Ao fracasso em frente. Aprendemos mais com isso do que com qualquer aula, e da próxima vez seremos mais inteligentes. A resiliência dela era contagiante, e em vez de me sentir derrotado, comecei a catalogar mentalmente as lições aprendidas. Tínhamos criado recursos que os usuários não precisavam. Nosso processo de integração era muito complicado. Não tínhamos considerado as limitações técnicas da equipe do restaurante. Cada erro era um dado para o sucesso futuro. O último ano chegou rápido. Me formei com honras em ciência da computação, com especialização em administração de empresas, uma pequena concessão à insistência do meu pai em uma educação prática. O Dr. Hayden me ajudou a conseguir várias entrevistas de emprego promissoras, e recebi propostas de 3 empresas de tecnologia antes mesmo do dia da formatura. Minha mãe voou para a cerimônia. Meu pai e Jason não puderam ir, ou melhor, optaram por não ir. Papai alegou que tinha uma importante conferência de negócios, embora as redes sociais tenham revelado mais tarde que ele tinha jogado golfe naquele fim de semana. Sua ausência me magoou, mas não me surpreendeu mais. Ele está orgulhoso de você, insistiu mamãe enquanto compartilhávamos um jantar comemorativo depois. Ele só não sabe como demonstrar. Assenti, sem querer discutir, mas eu já havia parado de acreditar naquele conto de fadas há muito tempo. A recessão chegou logo após a formatura. 2 das minhas ofertas de emprego foram canceladas, pois as empresas implementaram congelamentos de contratações. A terceira oferecia um salário significativamente reduzido, que não cobriria as despesas de subsistência em Los Angeles. Com minhas economias diminuindo e os empréstimos estudantis se aproximando, tomei a difícil decisão de voltar temporariamente para Denver enquanto me reorganizava. É só por alguns meses, assegurei a Tara enquanto nos abraçávamos de despedida. Só até a economia se estabilizar. Promete que não vai deixar seu pai acabar com você? Ela respondeu, sabendo exatamente no que eu estava me metendo. Promete? Dessa vez, vou seguir meus termos. Eu não poderia saber naquela época o quão drasticamente esses termos mudariam ou que minha próxima saída da casa do meu pai seria permanente. Voltar para o meu quarto de infância aos 22 anos foi um fracasso, apesar das realidades econômicas que o tornaram necessário. Aceitei um emprego em uma empresa de tecnologia local, vários níveis abaixo dos cargos que me ofereciam antes da recessão, mas isso pagava as contas e mantinha minhas habilidades afiadas. Todas as noites, depois do trabalho, eu continuava desenvolvendo meus próprios projetos, determinada a que esse contratempo fosse temporário. Meu pai implementou regras domésticas poucos dias após meu retorno: toque de recolher, tarefas domésticas, jantares em família obrigatórios. Era como se ele estivesse tentando redefinir nosso relacionamento para quando eu tinha 16 anos, apagando meu diploma universitário e minha condição de adulta. Mordi a língua e obedeci, lembrando a mim mesma que cada dólar economizado significava a liberdade chegando mais cedo. A tensão aumentou lentamente ao longo dos meses. Papai fazia comentários sutis sobre minhas escolhas de carreira durante o jantar. Eu respondia com fatos calmos sobre o potencial de crescimento da indústria de tecnologia. Mamãe mudava de assunto, ansiosa. Jason, que visitava regularmente sua esposa Heather, sorria silenciosamente diante daquela dinâmica familiar. Tecnologia é uma bolha, declarou meu pai em um jantar de domingo. Todas essas empresas de aplicativos com avaliações bilionárias e nenhum centavo de lucro. Não é sustentável. Na verdade, respondi, sem conseguir me conter, o setor de tecnologia apresentou a recuperação mais forte depois da recessão. A empresa para a qual trabalho acaba de registrar lucros trimestrais recordes. Ele acenou com desdém. Você está atendendo chamadas de suporte, o que não é nada de mais moderno. Por enquanto, eu disse. Também estou desenvolvendo meu próprio aplicativo de segurança. Tenho reuniões com 2 potenciais investidores no mês que vem. Suas sobrancelhas se ergueram levemente, o mais perto que ele chegou de demonstrar interesse pelo meu trabalho. Que tipo de aplicativo de segurança? Por um momento, senti uma pontada de esperança. Talvez desta vez fosse diferente. Expliquei-me o conceito: um sistema de criptografia fácil de usar para pequenas empresas que não tinham condições de pagar por soluções de segurança de nível empresarial, mas que lidavam com dados confidenciais de clientes.
Parece complicado, disse-ele finalmente. A maioria dos pequenos empresários mal sabe usar e-mail. Eles não vão entender o valor. É exatamente esse o problema que estou resolvendo, insisti, tornando a segurança avançada acessível a usuários não técnicos. Ele balançou a cabeça. Você precisa se concentrar em subir na carreira no seu emprego atual. Prove seu valor antes de correr atrás de fantasias. Cerrei o maxilar e fiquei em silêncio. A decepção familiar se acomodou em meu estômago como uma pedra. O catalisador, quando finalmente chegou, foi algo trivial. Numa terça-feira à noite em junho, cheguei em casa mais tarde do que o habitual. Um bug no meu aplicativo me manteve no escritório até às 21 horas, e mandei uma mensagem para minha mãe avisando que perderia o jantar. Quando entrei pela porta, meu pai estava me esperando em sua poltrona como um juiz pronto para proferir a sentença. Sua mãe deixou o jantar esperando por 1 hora, ele disse sem cumprimentá-lo. Mandei mensagem dizendo que chegaria atrasado. Tinha um problema no trabalho que eu precisava resolver. No seu trabalho real ou na sua empresa imaginária? Seu tom era cortante. Respirei fundo. Pai, estou trabalhando em algo importante. Algo que pode mudar tudo para mim. O que você está fazendo, disse ele, levantando-se, é viver em um mundo de fantasia. Você está desperdiçando sua educação e seu potencial em sonhos impossíveis. Eu já tinha ouvido tudo isso antes, mas naquela noite, algo dentro de mim se recusou a absorver mais uma palavra de sua crítica. Meus sonhos já estão gerando interesse de investidores de verdade. Quem entende de tecnologia enxerga valor no meu trabalho, mesmo que você não consiga. O rosto dele escureceu. Cuidado com o tom, mocinha. Enquanto viver sob o meu teto, siga as minhas regras. Eu sei, e já fiz isso. Mas isso não lhe dá o direito de descartar tudo aquilo pelo qual sou apaixonado. Apaixonado, ele zombou. Paixão não paga contas. Escolhas práticas de carreira, sim. Seu irmão entendeu isso. Ele já está sendo considerado para um cargo de gerência enquanto você ainda mexe com computadores. Não estou brincando com nada. Estou construindo um negócio, e me comparar com o Jason não funciona mais. Somos pessoas diferentes com habilidades diferentes. A mãe apareceu na porta, com a ansiedade estampada no rosto. O jantar está no forno, se você estiver com fome, Stephanie. O problema, continuou papai como se ela não tivesse falado, é que você sempre achou que era inteligente demais para ouvir conselhos. Sua avó encheu sua cabeça com bobagens sobre seguir seus sonhos, e veja onde isso te levou, de volta ao seu quarto de infância, aos 22 anos. A menção da vovó Lilian acendeu algo feroz dentro de mim. Não a envolva nisso. Pelo menos ela acreditou em mim. E eu não. Quem pagou pela sua educação? Quem lhe deu um teto? Quem lhe sustentou a vida toda? Me apoiou? Ri, incrédula. Você criticou todas as minhas escolhas. Nada do que eu faço é bom o suficiente para você, porque você sempre faz escolhas ruins. Ele elevou a voz. Você escolheu o curso errado, a carreira errada e agora está perdendo tempo com uma ideia de negócio que nunca dará certo. Jason e Ritter chegaram para uma visita improvisada durante nossa discussão, parados sem jeito no corredor. Talvez devêssemos voltar outra hora, sugeriu Jason. Não, fique, disse papai. Talvez sua irmã possa aprender algo com seu exemplo. Aquela foi a última partida para gasolina. Não preciso aprender com o exemplo do Jason. Eu não sou o Jason. Eu não sou você. E cansei de tentar atender aos seus padrões impossíveis. O rosto do pai se contorceu de raiva. Se você tem tanta confiança nas suas habilidades, talvez seja a hora de se virar completamente. Chega de rede de segurança. Frank, interrompeu a mãe, vamos todos nos acalmar. Ele a ignorou. Já carreguei você por tempo demais. Acha que sabe mais do que todo mundo? Prove. Sim, eu disse, com a voz surpreendentemente firme, apesar da adrenalina correndo por mim. Não sob o meu teto, você não vai. Suas palavras saíram lentas e deliberadas. Saia e fique longe. Você não é minha filha. A sala ficou em silêncio. A mãe levou a mão à boca, os olhos arregalados de choque.
Jason olhou para os pés. Heather, para seu crédito, parecia horrorizada. Frank, você não quis dizer isso, sussurrou a mãe. Sim, disse ele, sem tirar os olhos de mim. Ela quer independência. Ela a tem esta noite. Fiquei imóvel, absorvendo todo o impacto de suas palavras. A dor era de tirar o fôlego, uma dor física irradiando do meu peito. Mas por baixo da dor havia algo inesperado, alívio. O fingimento acabará. O amor condicional finalmente mostrará sua verdadeira face. Tudo bem, eu disse baixinho. Vou arrumar minhas coisas. Stephanie, não, implorou a mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Frank, pare com isso agora mesmo. Mas era tarde demais. Algo havia se rompido entre nós que não poderia ser reparado com desculpas ou tempo. Subi as escadas para o meu quarto, peguei minha mala maior e comecei a arrumar metodicamente o essencial: roupas, artigos de higiene, meu laptop e equipamentos, documentos importantes. O resto, lembranças da infância, livros, fotos antigas, teria que ficar para trás. Mamãe apareceu na minha porta, frenética. Não vá. Ele vai se acalmar. Ele sempre se acalma. Fechei o zíper da mala. Não se trata da raiva dele, mãe. Trata-se de eu finalmente aceitar que nada do que eu fizer será suficiente para ele, e que não posso mais viver assim. Para onde você vai? Ela perguntou, com a voz baixa. Eu vou dar um jeito. Abracei-a com força, memorizando o cheiro do seu perfume. Vou ficar bem. Prometo. Jason ficou parado sem jeito no corredor enquanto eu arrastava minha mala escada abaixo. Isso é loucura, disse ele. Só peça desculpas e espere até amanhã. Balancei a cabeça. Não há nada pelo que se desculpar. Papai estava sentado na poltrona, fingindo ler o jornal. Ele não levantou os olhos quando passei. Seu silêncio foi a confirmação final de que seu ultimato não era uma fúria momentânea, mas uma ruptura deliberada. Na porta, virei-me uma última vez. Mãe, te ligo em breve. Pai, fiz uma pausa, procurando palavras de despedida que não me assombrassem mais tarde. Não encontrando nenhuma, simplesmente disse, adeus. A porta se fechou atrás de mim com um clique definitivo. Eu estava na varanda da casa da minha infância, com uma mala contendo todos os meus bens materiais, $230 na minha conta corrente e sem ideia de onde dormiria naquela noite. Cheguei ao meu carro antes que as lágrimas viessem. Atrapalhando-me com as chaves, finalmente consegui ligar o motor, apenas para ouvir um rangido sinistro. A luz de verificação do motor, que eu vinha ignorando há semanas, brilhava ameaçadoramente no painel. Consegui dirigir 6 quarteirões antes que o carro estremecesse e morresse completamente. Sentado no meu carro morto em uma rua que escurecia, ri em meio às lágrimas da tempestade perfeita de desastre em que minha vida havia se transformado. Então, peguei meu celular e liguei para a única pessoa que eu sabia que atenderia. Tara, é a Stephanie. Preciso de ajuda. As primeiras noites depois de ser expulso permanecem um borrão na minha memória. Tara imediatamente me enviou dinheiro para uma passagem de avião para Los Angeles, mas com meu carro quebrado, tive que passar a primeira noite em um motel barato perto do aeroporto de Denver. Lembro-me de sentar na beirada do colchão flácido sob a forte luz fluorescente, fazendo um balanço da minha nova realidade. A hesitação dela me disse tudo. Ele ainda está processando as coisas. Dê um tempo a ele. Engoli a decepção. Conte a ele sobre o investimento, se quiser. Ou não. Não importa mais. Mas importava. Apesar de tudo, uma parte infantil de mim ainda queria a aprovação dele, ainda queria que ele dissesse que estava errado sobre mim. Eu simplesmente não estava mais disposta a sacrificar meu amor próprio para obtê-la. Com o financiamento garantido, Adrien e eu demos o salto. Ambos largamos nossos empregos para nos dedicarmos a Shield Key em tempo integral. Alugamos um pequeno escritório em uma incubadora de startups, contratamos um desenvolvedor de meio período para ajudar a acelerar nossa construção e começamos a cortejar nossos primeiros clientes beta. Os 18 meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. Dias de 16 horas eram a norma. Mudei-me para um apartamento ainda mais barato para ampliar nossa experiência. Aprendi sobre vendas, marketing,
contabilidade, recursos humanos, todos os aspectos dos negócios que meu pai alegava que eu ignorava. Cada decisão, cada dólar gasto, era examinado com cuidado. A pressão era imensa. Mas, ao contrário da pressão do meu pai, esta era uma pressão com propósito. Estávamos construindo algo real. Nosso lançamento beta com 15 pequenas empresas correu surpreendentemente bem. O feedback foi positivo, com os usuários elogiando especialmente a interface intuitiva que Adrian havia projetado. Corrigimos bugs, aprimoramos recursos e nos preparamos para um lançamento mais amplo. Patrícia nos apresentou a sua rede de profissionais de segurança e clientes em potencial. Lentamente, nossa base de usuários cresceu. Aos 18 meses, tínhamos mais de 300 clientes pagantes, ainda um número pequeno, mas em constante crescimento e gerando receita suficiente para expandir nossa base de usuários. Então chegou o momento que mudou tudo. Um conhecido blogueiro de tecnologia com foco em segurança cibernética analisou o Shield Key, chamando-o de a solução de segurança que as pequenas empresas esperavam e é uma tecnologia impressionantemente sofisticada escondida atrás de uma interface que minha avó podia usar. O artigo foi repercutido por grandes publicações de tecnologia e, de repente, nossa curva de crescimento deixou de ser linear. Passou a ser exponencial. 2 meses após essa revisão, tínhamos mais de 2.000 clientes e estávamos gerando receita suficiente para contratar mais 3 funcionários. 6 meses depois, atingimos 10.000 clientes e nos mudamos para escritórios maiores. Adrian e eu não fazíamos mais tudo sozinhos. Tínhamos uma equipe de 15 pessoas apaixonadas ajudando a construir nossa visão. 1 ano após a avaliação, alcançamos um marco com o qual eu só sonhava: $1 milhão em receita recorrente anual. A Shield Key havia evoluído de uma startup em dificuldades para um negócio viável, e o setor estava percebendo. A primeira oferta de aquisição surgiu numa manhã de terça-feira. Eu estava no meio de uma reunião de equipe quando meu telefone vibrou com um e-mail do vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Data Fortress, uma das maiores empresas de segurança empresarial do mundo. Eles queriam discutir potenciais oportunidades estratégicas. Mostrei o e-mail para o Adrian depois da reunião, tentando conter minha empolgação. Isso pode não ser nada, certo? Talvez eles só queiram fazer uma parceria em alguma coisa. Adrian arqueou as sobrancelhas. Ou querem nos comprar. A Data Fortress não faz parcerias com empresas do nosso tamanho. Eles as adquirem. A reunião estava marcada para a semana seguinte na sede deles em São Francisco. Adrian e eu passamos cada momento livre nos preparando, pesquisando suas aquisições recentes, analisando as lacunas de produtos que a Shield Key poderia preencher e debatendo quanto nossa empresa poderia valer para eles. Os escritórios da Data Fortress eram tudo que o nosso espaço de startup não era: elegantes, modernos, com janelas do chão ao teto com vista panorâmica para a Bahia. Fomos escoltados até uma sala de conferências onde 4 executivos internos impecavelmente ajustados nos aguardavam. Temos observado a Shield Key com interesse, começou o vice-presidente após breves apresentações. Sua penetração no mercado de pequenas empresas é impressionante. Temos lutado para atingir esse segmento de forma eficaz. Seguiram-se 2 horas de discussão detalhada sobre nossa tecnologia, base de clientes e equipe. Fizeram perguntas pontuais sobre nossas projeções de crescimento e cenário competitivo. Respondemos com honestidade, mas de forma estratégica, destacando nossos pontos fortes sem revelar todos os nossos planos para o futuro. Por fim, o CEO se juntou a nós. Martin Green era conhecido por transformar a Data Fortress, de uma pequena empresa de consultoria em segurança, em uma empresa de capital aberto com valor bilionário. Ele não perdeu tempo com conversa fiada. Gostaríamos de adquirir a Shield Key, declarou ele, sem rodeios. Acreditamos que isso complementaria nossas ofertas corporativas e nos daria entrada em um segmento de mercado que não conseguimos capturar. Meu coração disparou, mas mantive a expressão neutra. Não estamos buscando aquisição ativamente. Todo mundo tem um número, respondeu ele com um leve sorriso. O nosso é $2 milhões. Precisei de todo o meu autocontrole para não reagir visivelmente. $2 milhões mudariam minha vida completamente. Eu poderia pagar meus empréstimos estudantis, comprar uma casa e ter uma segurança financeira que eu nunca tinha conhecido. Mas, olhando para a expressão cuidadosamente inexpressiva de Adrian, eu sabia que estávamos pensando a mesma coisa.
Não era o suficiente. Agradecemos o interesse, disse eu, cautelosamente. Mas acreditamos que a Shield Key tem um crescimento significativo pela frente. 2 milhões de dólares não refletem nosso valor atual, muito menos nosso potencial futuro. Martin assentiu, sem surpresa. Pense nisso. A oferta é válida por 2 semanas. No voo de volta para Los Angeles, Adrian e eu dissecamos cada momento da reunião. 2 milhões de dólares é um insulto, disse ele. Já estamos gerando quase 1 milhão em ARR, crescendo mais de 20% mês a mês. Concordei. Mas o fato de a Data Fortress estar interessada valida tudo que construímos. Outros virão. Adrian estava certo. Poucos dias depois de recusar a oferta da Data Fortress, recebemos consultas de 2 outras grandes empresas de segurança. A notícia de que estávamos no negócio se espalhou. De repente, a Shield Key não era apenas uma startup promissora. Era um alvo de aquisição valioso. Os 6 meses seguintes foram um turbilhão. Contratamos um diretor de receita com experiência em escalar empresas de segurança. Expandimos nossa equipe de engenharia para acelerar o desenvolvimento do nosso produto. Mudamos novamente para escritórios que pudessem acomodar nossa crescente equipe, agora com 35 funcionários. Nossa base de clientes ultrapassou 25 mil e nossa receita anual atingiu 3 milhões de dólares. Analistas do setor começaram a mencionar a Shield Key como uma força disruptiva no mercado de segurança para pequenas empresas. Fomos convidados para palestrar em grandes conferências de tecnologia. Uma importante revista de tecnologia me incluiu em sua lista 30 com menos de 30 de jovens empreendedores promissores. A próxima oferta de aquisição veio da SecureTech, a maior concorrente da Data Fortress. A oferta inicial era de 8 milhões de dólares, uma melhoria significativa, mas ainda não refletia nossa trajetória de crescimento. Após 2 rodadas de negociações, a oferta aumentou para 12 milhões de dólares. Era tentador, muito tentador, mas nosso impulso só aumentava. Nosso mais novo recurso, relatórios automatizados de conformidade para diversos padrões regulatórios, estava gerando interesse particular de empresas um pouco maiores do que nosso público-alvo inicial. Estamos apenas arranhando a superfície do nosso potencial, disse eu a Adrian enquanto debatíamos a oferta enquanto comíamos comida para a viagem tarde da noite em nosso escritório. Se vendermos agora, ficaremos imaginando o que poderia ter sido. Ele assentiu lentamente. Então continuamos construindo. E construímos. Nossa equipe cresceu para 50 pessoas, depois para 70. Abrimos um pequeno escritório em Nova York para atender melhor os clientes da Costa Leste. Nossa receita recorrente anual ultrapassou 10 milhões de dólares, um marco que parecia impossível apenas 2 anos antes. A imprensa especializada em tecnologia começou a publicar perfis da nossa empresa, muitas vezes focando na minha trajetória pessoal, desde a graduação até o sucesso como fundadora. Eu dava entrevistas seletivamente, sempre redirecionando a atenção para o nosso produto e equipe, em vez da minha história. Nunca mencionei a expulsão do meu pai ou as dificuldades daqueles primeiros meses. Essa dor ainda era pessoal demais para ser compartilhada publicamente. 3 anos depois de ser expulso da casa onde cresci, recebi um e-mail que mudou tudo novamente. O assunto era simples: discussão sobre aquisição, Privacy Guard. A Privacy Guard era a gigante indiscutível do nosso setor, uma empresa de capital aberto com mais de 5 bilhões de dólares em receita anual e o nome mais respeitado em segurança de dados. O CEO deles queria conhecê-los pessoalmente. A reunião ocorreu na sede da empresa no Vale do Silício. Ao contrário da reunião da Data Fortress, esta começou com o próprio CEO, James Wilson, uma figura lendária da tecnologia que transformou a Privacy Guard de startup em líder do setor. Raramente participo dessas reuniões pessoalmente, disse-lhe depois que nos sentamos em seu escritório surpreendentemente modesto, mas tenho acompanhado o progresso da Shield Key com interesse. Vocês realizaram algo notável, tornando a segurança de nível empresarial acessível a empresas que antes não tinham condições de arcar com os custos ou de administrá-la. Passamos a primeira hora discutindo não questões financeiras, mas sim a visão, onde víamos a Shield Key evoluindo, como pensávamos sobre o futuro da segurança para pequenas empresas, quais desafios consideramos mais urgentes no setor. Nossas filosofias se alinham, disse James finalmente, o que me leva ao motivo pelo qual convidei esta reunião.
Queremos adquirir a Shield Key e torná-la a divisão de pequenas empresas da Privacy Guard. Você e Adrien se juntariam à nossa equipe executiva, liderando esta divisão com significativamente mais recursos do que vocês têm atualmente. Olhei para Adrien antes de perguntar: o que você está pensando em termos de avaliação? James não hesitou. 75 milhões de dólares, 60 milhões de dólares em dinheiro, 15 milhões de dólares em ações da Privacy Guard com um cronograma de aquisição de direitos de 3 anos para você e Adrien. O número me atingiu como uma força física. 75 milhões de dólares. Após a diluição dos investidores e a separação do Adrien, eu sairia com mais de 30 milhões de dólares de sem-teto a multimilionário em 3 anos. Precisamos de tempo para pensar, consegui dizer, com a voz mais firme do que me sentia. Claro, reserve uma semana, mas saiba que para nós não se trata apenas de dinheiro. Acreditamos que o Shield Key preenche uma lacuna crucial em nossa linha de produtos, e a experiência da sua equipe seria inestimável à medida que expandimos neste mercado. O voo de volta para Los Angeles foi tranquilo, Adrien e eu perdidos em pensamentos. A magnitude da oferta era difícil de assimilar. Tínhamos construído a Shield Key do zero, transformando em algo avaliado em 75 milhões de dólares. Após longas discussões com nosso conselho, nossos advogados e entre nós, decidimos aceitar a oferta da Privacy Guard. A aquisição daria à nossa tecnologia o alcance e os recursos para ajudar muito mais empresas do que conseguiríamos de forma independente. Nossa equipe permaneceria intacta, e Adrien e eu teríamos a oportunidade de continuar liderando nossa visão, mas com muito mais apoio. No dia em que a aquisição foi concluída, sentei-me sozinho no meu escritório depois que todos já tinham ido para a festa de comemoração. Abri meu aplicativo bancário e vi minha parte dos lucros, 32 milhões de dólares após todas as deduções, aparecer na minha conta. O número parecia surreal, desconectado da realidade. Pensei na noite em que meu pai me disse para sair e ficar longe, em dormir no chão da casa da Tara, no quarto minúsculo com um colchão no chão, em todos os jantares de lamen e eventos sociais perdidos para economizar cada centavo possível. Então liguei para um corretor de imóveis. Estou interessado em comprar uma casa em Malibu, eu disse. Meu orçamento é de cerca de 30 milhões de dólares. 2 semanas depois, assinei os papéis de uma mansão moderna de vidro e aço, no alto de um penhasco com vista para o Oceano Pacífico, 5 quartos, 7 banheiros, uma piscina de borda infinita que parecia se fundir com o horizonte e janelas do chão ao teto que inundavam todos os cômodos com luz e vista para o mar. O preço, 28 milhões de dólares. Era extravagante, possivelmente irresponsável, definitivamente mais casa do que eu precisava. Mas, de pé na varanda naquela primeira noite, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e rosa, senti algo que não sentia há anos: paz. Eu havia provado que meu pai estava errado da maneira mais definitiva possível. Eu havia construído algo valioso. Eu havia tido sucesso nos meus próprios termos. E agora eu tinha um lar do qual ninguém jamais poderia me mandar embora. O primeiro mês na minha mansão em Malibu foi como viver em um sonho. Eu acordava todas as manhãs com a luz do sol entrando pelas janelas do chão ao teto, o azul infinito do Oceano Pacífico se estendendo até o horizonte. A casa era quase comicamente grande para uma pessoa só. Meus passos ecoavam em cômodos vazios, cheios de móveis comprados às pressas, que ainda pareciam mais uma casa encenada do que um espaço habitado. Contratei uma governanta, um jardineiro e uma assistente pessoal para cuidar dos aspectos práticos da minha nova vida. Quando a governanta perguntava sobre minhas preferências para os vários cômodos, muitas vezes eu não tinha resposta. Nunca tive o luxo de ter preferências antes, apenas necessidades e concessões. O que você achar melhor tornou-se minha resposta padrão, o que a frustrava visivelmente. Ela queria orientação. Eu ainda estava me adaptando a ter escolhas. A transição de empreendedor arrojado para executivo rico trouxe desafios inesperados. Na Privacy Guard, liderei uma divisão com 100 funcionários e um orçamento substancial. As pessoas me procuravam para tomar decisões que afetavam milhões de dólares e inúmeros clientes. Lidei com essas responsabilidades com a confiança adquirida ao construir a Shield Key do zero. Mas, na minha vida pessoal, eu me sentia estranhamente à deriva. A luta constante que definia a minha existência desde a faculdade desapareceu de repente. A necessidade de trabalhar 16 horas por dia, de controlar cada centavo,
de tomar cada decisão tendo a sobrevivência como prioridade, tudo desapareceu da noite para o dia. Em seu lugar, havia um vazio que eu não sabia como preencher. Adrien percebeu isso durante uma de nossas sessões de estratégia na sede da Privacy Guard. Você parece distraído ultimamente, disse-lhe enquanto tomávamos um café. Está tudo bem com o novo lugar? A casa é incrível, respondi automaticamente. Ainda não consigo acreditar que é minha. Ele me estudou por um momento. Não foi isso que eu perguntei. Suspirei, grata por ter uma amiga que me conhecia bem o suficiente para enxergar além da superfície. Eu deveria estar em êxtase, né? Tenho tudo pelo que trabalhei. Mas às vezes acordo nesta casa enorme e ela parece vazia. Você contou alguma coisa disso para sua família? Perguntou ele, cauteloso. Ele conhecia os detalhes do meu distanciamento, mas não todos. Balancei a cabeça. Mamãe sabe que estou bem, mas não sabe de nada específico. Não falo com meu pai desde a noite em que ele me expulsou. Talvez esteja na hora. Não pelo bem dele, mas pelo seu. A sugestão dele ficou na minha cabeça por semanas. Eu mantive contato mínimo com minha mãe por meio de telefonemas ocasionais, sempre breves e focados em atualizações superficiais. Ela sabia do sucesso da Shield Key em termos gerais, mas não sobre a aquisição ou minha nova fortuna. Eu havia pedido a ela que não compartilhasse nem mesmo esses detalhes com meu pai, embora suspeitasse que ela tivesse feito isso. Jason entrou em contato comigo uma vez, logo depois que uma publicação de tecnologia publicou um perfil mencionando o rápido crescimento da Shield Key. Sua mensagem foi estranhamente parabenizadora, com um toque de surpresa que sugeria que ele compartilhava as dúvidas do nosso pai sobre o meu caminho. Respondi educadamente, mas brevemente. 3 meses depois de me mudar para Malibu, recebi um e-mail inesperado do meu pai. O assunto era simplesmente: parabéns, Stephanie. Dizia: sua mãe me mostrou o artigo sobre a aquisição da sua empresa. Uma conquista impressionante. Gostaria de reconectar vocês na próxima vez que estiverem em Denver. Pai, não. Nenhum reconhecimento do nosso distanciamento ou do seu papel nele, apenas um bilhete curto que conseguiu ser ao mesmo tempo de parabéns e de exigência. Um clássico Frank Blackwood. Não respondi imediatamente. Uma parte de mim queria ignorar completamente, para que ele sentisse uma fração da rejeição que me infligiu. Outra parte, a criança ferida ainda em busca de aprovação, queria responder imediatamente, detalhando cada sucesso, cada validação que provasse o quão errado ele estava. Em vez disso, encaminhei um e-mail para meu terapeuta, outro luxo que minha nova riqueza me proporcionou, com uma pergunta simples: como lido com isso? A doutora Brennan vinha me ajudando a processar as emoções complexas que cercam meus relacionamentos familiares e a riqueza repentina. Sua resposta foi atenciosa: considere o que você espera de qualquer possível reconexão. Encerramento, reconciliação, vingança. Seja claro sobre seus objetivos antes de decidir. O que eu queria? A pergunta me consumiu por dias. A vingança parecia mesquinha. Uma reconciliação completa parecia impossível, dada a personalidade do meu pai. Talvez o encerramento fosse o objetivo mais realista, uma chance de redefinir nosso relacionamento em termos mais adultos, agora que eu não dependia mais financeira ou emocionalmente da aprovação dele. Após uma reflexão cuidadosa, respondi: obrigado pelos parabéns. Estarei em Denver no mês que vem para uma conferência e podemos jantar juntos. Por favor, me avise se isso se encaixa na sua agenda. O jantar foi organizado em um restaurante sofisticado no centro da cidade, território neutro. Voei para Denver um dia antes para me preparar mentalmente, hospedando-me em um hotel de luxo em vez de ficar na casa da minha infância. A mensagem era sutil, mas clara: eu era uma visitante agora, não uma filha buscando readmissão na família. Rever meus pais depois de 3 anos foi chocante. Papai parecia mais velho, com o cabelo completamente grisalho e a postura ligeiramente curvada. Mamãe parecia menor, com um sorriso ansioso enquanto me abraçava com força no saguão do restaurante. Jason e Heather se juntaram a nós, contribuindo para a atmosfera familiar que parecia familiar e completamente estranha. Você parece bem, disse papai enquanto nos sentávamos, seus olhos observando meu vestido de grife feito sob medida e os sutis indicadores de riqueza que eu nem sabia que tinha adotado, o relógio caro, a postura confiante de alguém que não temia mais a insegurança financeira.
Obrigada, respondi. O trabalho me mantém ocupada, mas eu gosto. A conversa que se seguiu foi uma aula magistral de evasão emocional. Discutimos assuntos seguros, o cardápio do restaurante, a mudança no horizonte de Denver, a recente promoção de Jason. Ninguém mencionou a noite em que eu tinha ido embora ou os anos de silêncio que se seguiram até a sobremesa, quando papai pigarreou e adotou o tom autoritário que eu lembrava dos sermões da infância. A aquisição da sua empresa foi uma grande conquista. 75 milhões de dólares, de acordo com a imprensa empresarial. Assenti, mantendo contato visual. Sim, a Shield Key cresceu mais rápido do que esperávamos. Eu sempre soube que você tinha esse tipo de impulso, continuou ele, como se estivesse reescrevendo a história. Puxou de mim, eu acho. Essa determinação de vencer, não importa o que aconteça. Mamãe se mexeu, desconfortável. Jason de repente ficou muito interessado em seu cheesecake. Ritter olhou de um para o outro com os olhos arregalados. A antiga Stephanie teria deixado passar, teria aceitado essa reformulação para manter a paz. Mas eu não era mais aquela pessoa. Na verdade, disse calmamente, eu consegui, apesar de me dizerem repetidamente que eu fracassaria, que minhas ideias não eram práticas, que eu estava desperdiçando meu potencial. A expressão do pai se contraiu. Fui duro com você porque queria que você estivesse preparado para o mundo real. Parece que funcionou. É assim que você se lembra? Perguntei, com a voz firme. Porque me lembro de me mandarem sair e ficar longe. Lembro-me de não ter para onde ir e quase nada em meu nome. Lembro-me de construir minha empresa sem uma rede de segurança porque você a removeu. A mesa ficou em silêncio. Os olhos da mãe se encheram de lágrimas. Jason olhou fixamente para o prato. Foi um mal-entendido lamentável, disse papai, rigidamente. Eu nunca pretendi. Não foi um mal-entendido, interrompi. Foi um momento decisivo. E embora eu não te agradeça por isso, reconheço que me forçou a confiar completamente em mim mesma. Então, de certa forma, você estava certa. Eu aprendi com o seu exemplo. Aprendi exatamente que tipo de mãe, que tipo de pessoa, eu nunca quero ser. Coloquei meu guardanapo na mesa e me levantei. Obrigada pelo jantar, mãe. Te ligo amanhã. Acho que preciso tomar um ar. Do lado de fora do restaurante, a noite fresca de Denver ajudou a acalmar meu coração acelerado. Eu não tinha planejado ser tão direta, mas ouvi-lo tentar se apropriar do meu sucesso como validação de sua paternidade e maternidade desencadeou algo primitivo. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Jason, e isso exigiu coragem. Ele precisava ouvir. Me ligue amanhã. Lágrimas inesperadas brotaram em meus olhos. Talvez eu não estivesse tão sozinho em minha perspectiva quanto pensava. De volta a Malibu, o confronto com meu pai desencadeou uma cascata de abalos emocionais. Tive meu primeiro ataque de pânico na minha sala de estar palaciana, ofegante em um sofá que custou mais do que todo o meu primeiro ano de salário na SecureLink. A ironia não passou despercebida, ter tudo pelo que trabalhei e ainda sentir que estava me afogando. A doutora Brennan me ajudou a reconhecer que o sucesso financeiro, embora validador, não havia curado as feridas mais profundas do amor condicional e da rejeição. A aprovação do seu pai foi a moeda que você buscou a vida toda, explicou ela. Agora você tem uma moeda literal além da imaginação, mas aquela moeda emocional ainda está faltando. Isso cria uma dissonância cognitiva. O processo de cura não foi linear. Houve dias em que o vazio da minha linda casa parecia avassalador. Outros dias, em que a vista do oceano me enchia de genuína paz e gratidão. Gradualmente, comecei a tornar o espaço verdadeiramente meu, substituindo móveis genéricos por peças que refletiam meu gosto pessoal e transformando um dos quartos não utilizados em um escritório em casa, onde eu podia trabalhar em novas ideias. Criei a Fundação Blackwood, focada em apoiar jovens mulheres na área de tecnologia com mentoria e financiamento inicial. A fundação deu propósito à minha riqueza além do conforto pessoal, permitindo-me criar o sistema de apoio que eu gostaria de ter tido durante aqueles primeiros dias difíceis. 6 meses depois do jantar em Denver, minha mãe visitou Malibu sozinha. Ver sua reação à minha casa, a felicidade genuína em seus olhos enquanto explorava cada cômodo, me ajudou a enxergar meu sucesso sob uma perspectiva diferente, não como uma vingança contra meu pai, mas como uma conquista que vale a pena comemorar por si só.
Eu sempre acreditei em você, ela disse enquanto estávamos sentados no terraço assistindo ao pôr do sol, mesmo quando não enfrentei seu pai como deveria. Espero que você saiba disso. Eu sei, mãe, respondi, e fiquei surpresa ao perceber que falava sério. Suas falhas como protetora não anulavam seu amor, por mais complicado que fosse por suas próprias limitações. Ela ficou por uma semana, mais tempo do que tínhamos passado juntos desde que fui para a faculdade. Nesse período, começamos a reconstruir nosso relacionamento como adultas, não como mãe e filha dependente, mas como duas mulheres com uma história em comum e um afeto genuíno. Jason e eu também nos reconectamos, nosso relacionamento adulto mais saudável do que a dinâmica competitiva da infância. Ele visitou Ritter e seu filho recém-nascido, meu sobrinho Thomas. Segurando aquele pequeno ser humano, senti uma forte determinação de que ele jamais experimentaria o amor condicional que moldou minha infância. Meu pai permaneceu distante, nosso contato limitado a e-mails ocasionais e breves conversas telefônicas nos feriados. Aceitei que um relacionamento significativo talvez nunca fosse possível, dada a incapacidade dele de reconhecer seu papel em nosso distanciamento. Essa aceitação, por mais dolorosa que fosse, trouxe seu próprio tipo de paz. 3 anos depois de adquirir minha mansão, eu não me sentia mais um impostor na minha vida. A casa havia se tornado um verdadeiro lar, repleto de lembranças de amigos reunidos em volta da minha mesa de jantar, de manhãs tranquilas observando golfinhos brincando ao longe, de noites trabalhando em novas ideias que me empolgavam, independentemente do seu potencial de lucro. Encontrei um equilíbrio entre meu papel na Privacy Guard e projetos pessoais que alimentavam meu espírito empreendedor. Construí um círculo social de amigos genuínos que conheciam minha história, mas não me definiam nem pela minha riqueza nem pelas minhas dificuldades do passado. E, o mais importante, comecei a definir o sucesso nos meus próprios termos, não como uma rejeição às críticas do meu pai, mas como uma expressão autêntica dos meus valores e habilidades. Certa manhã, enquanto eu estava na minha varanda observando o nascer do sol, lembrei-me de algo que a vovó Lilia havia me dito há muito tempo: sucesso não é provar que os outros estão errados, Stephanie. É provar que você mesma está certa. Naquele momento, com a primeira luz do dia iluminando o horizonte infinito, finalmente entendi o que ela queria dizer. 5 anos se passaram desde que pisei pela primeira vez na minha mansão em Malibu, 5 anos desde a aquisição que me transformou de empreendedor em dificuldades em executivo rico. A jornada desde aquela noite dolorosa em que meu pai me expulsou até onde estou hoje continua a moldar todos os aspectos da minha vida, embora de maneiras que eu jamais poderia ter previsto. Minha vida profissional evoluiu significativamente após o término do meu compromisso inicial de 3 anos com a Privacy Guard. Embora a experiência tenha sido valiosa, senti falta da autonomia e da liberdade criativa de administrar minha própria empresa. Com a segurança financeira para assumir riscos, lancei uma nova startup focada em tecnologia educacional, criando treinamentos de segurança cibernética acessíveis e com preços acessíveis para escolas e organizações sem fins lucrativos. A EdSecure combina minha expertise técnica com uma missão profundamente pessoal. Crescer com acesso limitado à educação tecnológica me mostrou o quão cruciais essas habilidades são para oportunidades futuras. Nossos produtos têm preços variáveis, disponibilizando treinamento em segurança de nível empresarial para organizações com orçamentos limitados. Após 2 anos, atendemos mais de 5.000 escolas em todo o país com uma equipe de 40 funcionários apaixonados que compartilham minha visão. Meu relacionamento com o Adrian continua sendo uma das minhas parcerias profissionais mais valiosas. Embora tenhamos seguido caminhos separados após o Privacy Guard, ele lançou uma consultoria de design de UX de sucesso. Ainda nos reunimos mensalmente para trocar ideias e dar feedback honesto. Sua perspectiva ajudou a moldar a interface amigável do EdSecure, tornando conceitos complexos de segurança acessíveis a educadores não técnicos. Pessoalmente, a mudança mais inesperada veio de Michael Shane, que conheci em uma conferência sobre educação tecnológica em São Francisco. Como fundador de uma organização sem fins lucrativos focada em levar educação a comunidades carentes, sua paixão e integridade me impressionaram imediatamente. Ao contrário de relacionamentos anteriores, nos quais meu sucesso ou riqueza se tornaram um fator complicador, Michael estava seguro de seu próprio propósito e de suas realizações. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente, amizade primeiro, depois uma conexão mais profunda. Ele foi a primeira pessoa que levei para casa e que fez com que minha enorme casa parecesse do tamanho certo, enchendo-a de risos e aconchego. Depois de 2 anos juntos, ele se mudou,
trazendo consigo sua coleção de romances antigos de ficção científica e o hábito de preparar cafés da manhã de domingo elaborados, que comemos no terraço, independentemente do clima. Seu sucesso é parte de você, não tudo, ele me disse certa vez, quando eu me preocupava com o desequilíbrio que nossa situação financeira poderia criar. Eu me apaixonei pela Stephanie, a pessoa, não pela Stephanie, a milionária. O processo de cura com minha família continua a evoluir de maneiras complexas. Minha mãe e eu construímos um novo relacionamento baseado no respeito mútuo, em vez da dinâmica disfuncional da minha infância. Ela me visita com frequência, desenvolveu um vínculo estreito com Michael e até voltou a pintar, sua paixão que havia sido deixada de lado durante o casamento. Vê-la resgatar sua criatividade aos 60 anos tem sido uma das minhas maiores alegrias. Jason e eu nos tornamos surpreendentemente próximos. A dinâmica competitiva que nosso pai fomentava entre nós se dissolveu quando ambos nos tornamos livres para definir o sucesso em nossos próprios termos. Ele acabou deixando a empresa de investimentos onde seguia o caminho prescrito por nosso pai e fundou uma empresa de construção sustentável que se alinhava melhor com seus valores pessoais. Nossas conversas agora são de apoio em vez de comparativas, focadas em ajudar um ao outro a prosperar em vez de avaliar quem está à frente. Meu pai continua sendo o relacionamento mais complicado da minha vida. Depois de várias tentativas tensas de reconciliação, estabelecemos uma conexão distante, mas civilizada. Ele nunca se desculpou por me expulsar. Aceitei que provavelmente nunca o fará, mas ele fez pequenos gestos de reconhecimento, um recorte de um artigo sobre a EdSecure enviado pelo correio, um e-mail me parabenizando por um prêmio do setor, interações breves e superficiais que reconhecem minha existência sem romper as barreiras emocionais entre nós. No Natal passado, convidei toda a minha família para Malibu, a primeira vez que organizei um feriado em família. Papai aceitou, o que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo, talvez. A visita foi constrangedora às vezes, mas também revelou vislumbres do homem além do patriarca severo com quem eu cresci. Ao vê-lo brincar com os filhos de Jason na praia, vi uma ternura momentânea que raramente presenciara na infância. Sua casa é incrível, disse-lhe na última noite, enquanto estávamos na sacada depois que todos já tinham ido dormir. Você se saiu muito bem. Obrigada, respondi, aceitando o mais próximo que ele poderia me oferecer de aprovação. Ainda acho que a escola de negócios teria sido um caminho mais direto, acrescentou, incapaz de resistir a uma pequena crítica. Sorri, não mais magoada pela sua incapacidade de aceitar plenamente as minhas escolhas. Talvez, mas este era o meu caminho. Ele assentiu, e ficamos em silêncio, observando o luar no oceano, não reconciliados, não curados, mas em paz com nossas diferenças de uma forma que teria parecido impossível 5 anos atrás. Um dos aspectos mais significativos da minha jornada foi a oportunidade de orientar jovens mulheres que enfrentam pressões familiares semelhantes em suas escolhas profissionais. Por meio da Fundação Blackwood, trabalhei com dezenas de aspirantes a empreendedoras, fornecendo não apenas financiamento, mas também o apoio emocional e a validação que me faltavam naquela fase. Lily Ramírez, nossa primeira beneficiária, vendeu recentemente sua inscrição para o programa de saúde para uma grande empresa de tecnologia médica. No jantar de comemoração, ela fez um brinde que me fez chorar, a Stephanie, que acreditou em mim quando minha própria família disse que tecnologia não era para garotas do leste de Los Angeles. Você não apenas financiou minha empresa. Você me mostrou o que era possível vivendo isso você mesma. Suas palavras cristalizaram algo que passei a entender: nosso maior impacto muitas vezes não vem de nossas realizações diretas, mas de como elas criam possibilidades na mente dos outros. No mês passado, visitei o túmulo da vovó Lilian em Denver pela primeira vez desde o funeral. Levei rosas amarelas, suas preferidas, e sentei-me ao lado da lápide simples por mais de 1 hora. Contei a ela sobre a mansão, sobre a EdSecure, sobre o Michael e a fundação. Agradeci a ela pelo computador que deu início a tudo, mas, mais importante, por ser a única pessoa que me viu claramente quando eu ainda não conseguia me ver. Você tinha razão, sussurrei antes de sair. Eu construí algo maravilhoso. As lições da minha jornada continuam a se revelar diariamente. Aprendi que resiliência não se trata apenas de sobreviver às dificuldades, mas de manter a essência do seu eu, tanto na luta quanto no sucesso. Que a verdadeira riqueza não se mede em metros quadrados ou saldos bancários, mas em relacionamentos que celebram o seu eu autêntico. Que às vezes as pessoas que mais deveriam te amar falham espetacularmente, e isso tem a ver com as limitações delas, não com o seu valor.
Mais importante ainda, aprendi que ouvir que eu precisava sair e ficar longe, embora devastador no momento, me forçou a encontrar meu próprio caminho de maneiras que o conforto jamais faria. A mansão não é uma vitória sobre a rejeição do meu pai. É uma prova da força que encontrei quando essa rejeição me levou a confiar completamente em mim mesma. A vista do meu terraço ainda me tira o fôlego, especialmente ao nascer do sol, quando o oceano inteiro parece iluminado por dentro. Mas agora entendo que a paz que sinto ao assistir a esses nasceres do sol não vem do que possuo, mas de quem me tornei, alguém que finalmente acredita no seu próprio valor, independentemente da validação ou crítica externa. Se há uma mensagem que eu poderia compartilhar com alguém que enfrenta rejeição ou feridas familiares semelhantes às minhas, é esta: as pessoas que não conseguem ver o seu valor não determinam o seu valor. As limitações delas não são o seu destino. O caminho a seguir pode ser mais difícil sem o apoio delas, mas a força que você desenvolverá ao confiar em si mesmo o levará mais longe do que a aprovação delas jamais conseguiria. A vida sempre conterá dor e beleza. A verdadeira resiliência não é evitar a dor. É aprender a construir uma vida significativa que abranja ambas, usando até as mágoas mais profundas como alicerces para algo autêntico e com propósito. Você já sofreu uma rejeição que, no fim das contas, te impulsionou em direção a algo melhor? Ou encontrou em si mesmo uma força que desconhecia até que as circunstâncias o forçaram a encontrá-la? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Nossas jornadas coletivas de resiliência podem inspirar outras pessoas que possam estar passando por essa dolorosa fase de expulsão agora mesmo. Não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no meu canal para mais histórias de transformação e compartilhar com alguém que precise ouvir que suas dificuldades atuais podem ser a base de uma força futura. Obrigada por ouvir minha história e lembre-se, às vezes, a porta que se fecha atrás de você está abrindo caminho para uma visão que você nunca imaginou ser possível.